Oiê, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou a Vani e hoje eu trouxe a videoaula para vocês desse belíssimo trilho de mesa. Se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigada. E se você está chegando agora, se inscreva, deixe o seu like e vocês, se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que assim que possível eu vou responder a cada um de vocês. Então, vamos lá, as informações super, hiper, megas importantes desse trilho de mesa que eu vou deixar aqui no início para vocês. Esse fio aqui é o fio Barroco Verde Militar, ficou pesando 464 gramas. E este dourado aqui para os detalhes é o fio Encanto, que eu utilizei aproximadamente 18 gramas. Todas as informações, medidas e peso eu vou deixar também na descrição do vídeo. Ele ficou medindo 1,13 m aproximadamente. Eu vou medir aqui para vocês o comprimento dele, para vocês verem. Olha só, aqui aproximadamente 1,13 m. E na largura ficou medindo 40 centímetros. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem. Aproximadamente 41 centímetros de largura. Ele não ficou muito grande, tá? Mas você pode aumentar. Eu vou deixar aqui no vídeo as dicas para vocês irem aumentando. Geralmente são nessas carreiras aqui da volta de aumentos. Então, vou deixar todas as dicas para vocês fazerem maior se vocês quiserem, tá? Então, é isso, vamos à videoaula. Vou utilizar o Barroco Max Color da Círculo, na cor Verde Militar 5718, que é este aqui, tá? Eu me apaixonei por essa cor. E o fio Encanto da Círculo também, na cor Ouro 7577. Uma tesoura para cortar os fios. Uma agulha de 3,5 milímetros. Uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates finais, e eu uso essa cola aqui, que é a cola jeans, tá? Ficou pesando 482 gramas no total. Eu utilizei 2 novelos desse e mais um pouquinho de outro, então foram 3 novelos de 200 gramas, ou você pode utilizar um novelo de 400 gramas da Círculo e mais um pequeno. Mas também você pode utilizar o barbante, a cor e a marca que você quiser, tá bom? No fio Encanto, eu gastei bem pouquinho, foram aproximadamente 18 gramas apenas, gastou bem pouco. Então, é isso, vamos à videoaula. Eu vou iniciar fazendo um cordão de 120 correntinhas. Não faz essa correntinha, essas correntinhas, na verdade, muito apertadas, tá? Para que na próxima volta, os pontos fiquem bem alinhados. E se você quiser fazer de um tamanho maior ou menor, você vai aumentando. Se você quiser fazer maior, você aumenta de 10 em 10 correntinhas, tá? E se você quiser fazer menor, você diminui de 10 em 10 correntinhas. Vou fazer aqui as 120 correntinhas e já volto com vocês para continuarmos no próximo passo. Terminei os 120 correntinhas, as 120 correntinhas, né? Agora, laçada na agulha, eu vou pular 4 correntes de base, ó. 1, 2, 3, 4. E na quinta, eu vou fazer um ponto alto. Esse primeiro ponto aqui, vou fazer aqui o próximo, ó, na próxima correntinha. E esse primeiro ponto alto aqui que fizemos, vai ser o primeiro ponto alto da lateral do nosso trabalho. Então, eu vou marcar ele aqui com um marcador,
Se você não tiver esse marcador aqui, você pode marcar com um pedaço de uma linha de uma outra cor, tá? Então, agora eu vou continuar fazendo um ponto alto em cada corrente de base, até chegar aqui na outra ponta, tá? Você faz os pontos altos até essa penúltima corrente aqui. Nessa última aqui, vai ser outro passo a passo que vamos fazer, já vai ter uma modificação. Então, no total de pontos altos, a partir desse primeiro, vamos ficar com 115 pontos altos. Terminado os 115 pontos altos, sobrou aqui um. Esse aqui é o último ponto da lateral desse lado aqui. Então, eu vou marcar ele também para que vocês saibam, né? Para que a gente saiba, indicando que é o início e o fim das laterais aqui do nosso trabalho. Nesse último pontinho aqui, nessa última correntinha, eu vou iniciar a curva da nossa passadeira. Nessa correntinha, eu vou colocar 6 pontos altos. Fiz um. Dois. 3, 4, 5 e 6. Olha só como que fica. Aqui é a curva, tá? Do nosso trabalho. E agora, nós vamos iniciar fazendo a lateral desse lado aqui, nessas correntinhas, em cima de cada ponto de base. Aqui nesse primeiro, ó, nessa direção aqui do primeiro, a gente vem, insere a agulha com a laçada do fio e faz o primeiro ponto da lateral, ficando assim, tá? Esses pontos aqui, se você puder, não aperta muito, tá? Pra ele não começar a ficar emborcando, ó. Esse aqui vai ficar retinho, tá? E aqui eu vou colocar também um marcador para indicar que é o primeiro ponto da lateral. Agora, nós vamos seguir fazendo ponto alto em cada corrente de base, na direção de cada ponto alto aqui, desse lado da lateral do nosso trabalho. E aí, eu já vou escondendo esse fio pra já ficar arrematado, tá? Então, vai seguindo assim, ponto alto em cada ponto alto de base, que em cada lateral vamos ficar com 115 pontos altos também. Terminado essa lateral com os 115 pontos altos, aqui nesse último ponto também da lateral, eu vou colocar um marcador. Então, assim, ficamos com 4 marcações, 2 aqui dessa ponta e 2 marcações aqui nessa ponta, indicando os pontos altos iniciais de cada lateral. Agora, aqui, gente, olha só. Quando fizemos, pulamos aqui 4 correntinhas, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Agora, vamos fazer mais 5 pontos altos para ser a curva do nosso trabalho. Nessas 4 correntinhas aqui, ó, nessa aqui, que tá perto do ponto alto, nós vamos fazer 5 pontos altos para ser a curva do nosso trabalho, tá? Então, nessa alcinha aqui de cima, tá? Eu vou colocar 5 pontos altos, ó. Opa, a agulha soltando, como sempre, né? 2, 3, 4 e 5. E as 3 correntinhas que sobraram aqui, elas representam um ponto alto que completa com os 5, 6 pontos altos. Então, nessa primeira aqui, de cima para baixo, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, fechando assim a nossa curva do nosso trabalho. Assim, olha só. Ajusta direitinho e fica
desse jeito. Continuando, agora, olha só, vamos para essa lateral aqui. Eu venho aqui nesse primeiro ponto alto, onde tá o marcador, e já vou fazendo, insiro a agulha nele, ó, nas duas alcinhas do ponto, sem laçar, tá? Porque vamos fazer assim, um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, vou subir duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais uma correntinha para ser a correntinha de separação. Laçada na agulha, vou pular o ponto seguinte, esse aqui é o do marcador, pulo esse ponto e venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Ficando assim, olha só. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, pulo o próximo ponto, venho no seguinte e faço um ponto alto. Essa carreira dessa lateral vai ser só isso. Uma correntinha de separação, um ponto alto de base que eu vou pular e no próximo fazer um ponto alto. Então, vamos seguir assim até o final desta lateral. Quando eu chegar lá na ponta, na outra ponta da curvinha, eu volto com vocês para mostrar como que vamos dar continuidade. Terminada essa lateral aqui de espacinhos, aqui ficamos com 57 espacinhos, tá? Agora, vamos fazer a curva. A curva também vai ser de espacinhos, porém, nós não vamos pular nenhum ponto de base aqui dos 6 pontos altos que fizemos. Será o seguinte, eu fiz aqui o ponto alto em cima do ponto da lateral, né, onde tá o marcador. Eu vou fazer uma correntinha e no ponto seguinte, que é o ponto da curva, eu vou fazer um ponto alto. Olha só aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto, um ponto alto, uma correntinha de separação, no próximo ponto, um ponto alto. Então, na curva, vamos fazer um ponto alto separado por uma correntinha, sem pular nenhum ponto de base. E aí, vamos ficar com 6 pontos altos, separados por uma correntinha aqui na curva, até chegar do outro lado. Olha só. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chegando aqui do outro lado da lateral, eu vou fazer uma correntinha e no ponto de base, onde tá o marcador, pegando as duas alcinhas do ponto, assim, um ponto alto. Assim ficou a curva do nosso trabalho. Agora sim, nessa lateral, eu vou repetir esse mesmo passo a passo aqui que eu fiz desse lado, tá? Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular esse ponto de base e no próximo fazer um ponto alto. Assim. E continuar com esse motivo aqui até chegar do outro lado, tá? Quando chegar lá, eu volto com vocês, olha só. Pula um ponto de base, fiz uma correntinha de separação, no próximo ponto, um ponto alto. Vamos ficar também nessa lateral aqui com 57 espacinhos. Terminando aqui essa lateral que também ficou com 57 espacinhos, olha só como que tá ficando. E agora, vamos fazer essa curva aqui igual a outra, tá? Uma correntinha de separação e um ponto alto em cada ponto alto de base, sem pular nenhum ponto. Uma correntinha, um ponto alto, até chegar lá do outro lado da curva. Um ponto alto aqui, uma correntinha, ponto alto em cima do ponto de base, uma correntinha, ponto alto em cima do ponto de base, uma correntinha, e aqui, que é as 3 correntinhas, aí venho e faço um ponto alto, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e venho aqui, ó. Aqui é o ponto baixo e eu subi 2 correntinhas para representar um ponto alto e uma de separação. Então, eu venho na segunda de baixo para cima, ó. 1, 2. Venho aqui e vou fechar a volta com um ponto baixíssimo. Nessa mesma correntinha de base, eu vou alongar um pouquinho o fio que vem do novelo e volto na mesma correntinha e faço assim um ponto baixo. E agora, vou subir uma correntinha mais alongada para dar início e representar o meu primeiro ponto alto aqui dessa lateral, olha só. Ele tá na mesma direção aqui do ponto alto que tá com o marcador, tá? E agora, na correntinha aqui de separação, nós vamos fazer um ponto alto. E em cima do ponto alto, vamos fazer um ponto alto também. Essa volta será uma corrente... Desculpa, essa volta será um ponto alto no espaço de correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto sem nenhuma correntinha de separação, tá? Vamos ficar assim também nessa lateral com 115 pontos altos. Chegando aqui, terminando essa carreira aqui no ponto alto, onde tá o marcador, olha só, chega aqui na direção dele. Agora, nós vamos fazer a curva. Para fazer a curva, eu vou fazer o seguinte, os aumentos serão nos pontos altos. Aqui nesse espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto alto e também sem nenhuma correntinha de separação, no ponto alto da curva, eu vou fazer 2 pontos altos. Né? 2. Aqui no espacinho de correntinha, um ponto alto. E vou seguindo assim, apenas nos pontos altos que eu farei o aumento, olha só. No espacinho de correntinha, apenas um ponto alto. 2 pontos altos aqui, no ponto alto de base da curva, um ponto alto no espacinho de correntinha, 2 pontos altos no ponto de base da curva, que é o aumento, né? Aqui, um ponto alto sozinho, aqui 2 pontos altos juntos, aqui um ponto alto sozinho, olha só. E aqui, nesse ponto alto da curva também, 2 pontos altos juntos. Assim. Aqui no espacinho da correntinha, um ponto alto sozinho. E chegamos aqui no ponto alto da lateral, no primeiro ponto alto da lateral, e vamos fazer apenas um ponto alto. Agora, vamos repetir esse passo a passo aqui desse lado, dessa lateral, igual esse lado aqui, tá? Um ponto alto em cima do ponto alto de base e um ponto alto na correntinha, assim. Aqui nessa curva, com esse aumento de 2 pontos altos em cada ponto alto da curva, ficamos com 19 pontos altos. Pois, a gente começa a contar, ó, a partir do ponto aqui que é feito da correntinha. Esse aqui é o primeiro ponto da lateral, correspondente aqui ao marcador, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, porque esse ponto aqui é o ponto alto correspondente ao ponto da lateral. Então, esse aqui é o primeiro ponto da lateral, tá? Então, aqui nessa lateral, nós vamos repetir fazendo um ponto alto em cima do ponto alto de base e um ponto alto no espacinho de correntinha, tá? E quando chegar aqui na curva, você vai fazer exatamente o que fizemos aqui desse lado, tá?
Aqui, ó, é o ponto da lateral. Aqui no espacinho de correntinha, vai fazer um ponto alto. E aqui é o primeiro ponto da curva, né? E aí, você vai fazer 2 pontos altos nele. Aqui, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos no próximo ponto. E fazer um aumento em cada ponto alto da base aqui da curva, tá? E quando chegar aqui, eu volto com vocês para a próxima fase. Terminei aqui a terceira volta de pontos altos, olha só. Aqui a curva, fiz igual a outra ponta do outro lado. Em cada ponto da curva aqui alto de base, né? 2 pontos altos, que é o aumento. Ficamos com 19 pontos altos. Então, aqui, ó, nessa correntinha, primeira, segunda correntinha de baixo para cima, eu venho e vou fechar com um ponto baixíssimo. A nossa quarta volta, ó, essa é a primeira volta, essa de espacinhos é a segunda volta, e essa de pontos altos, fechados, né, é a terceira volta. 1, 2, 3. Então, é o seguinte, na quarta volta, vou subir aqui no mesmo ponto de base, volto e faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas, para dar a altura do primeiro ponto alto de base. E faço mais uma corrente, essa corrente eu faço ela um pouco maior que as outras, que vai ser a corrente de separação. E aqui, eu vou repetir essa volta, essa lateral aqui, ó, igual a essa de espacinhos, tá? Pulando um ponto de base, no próximo, onde tá aqui, seguido esse aqui dos espacinhos, eu vou e faço um ponto alto. Então, essa lateral aqui será igual a essa, que também vai ter 57 espacinhos, tá? Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e no seguinte faço um ponto alto. Fiz aqui essa lateral com 57 espacinhos, agora vamos fazer a curva. Vou tirar esse marcador daqui, tá? Pra ficar melhor como referência, pra gente não se perder nas voltas que vamos fazer, tá bom? Então, ele tá aqui, ó, nessa direção, vou tirar ele e vou colocar nesse último ponto aqui, que é indicando a lateral, esse que a gente fez agora. Vou tirar ele aqui e vou colocar aqui, ó. Pra ficar melhor para as próximas voltas e nos basearmos, tá? Quando chegar aqui também, aí a gente troca. Vamos lá. Chegando aqui nessa lateral, eu vou fazer uma correntinha, laçada na agulha, e vou pular esse ponto aqui de base que está aqui nessa correntinha aqui da curva, tá? E aqui, onde nós fizemos o aumento, nesse ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Nós vamos fazer ponto alto neles, mas separados por uma correntinha. Uma correntinha laçada na agulha no ponto seguinte do aumento aqui, que esses dois que fizemos juntos, vou fazer um ponto alto. Agora, uma correntinha, essa curva sempre terá correntinhas de separação, tá bom? A única diferença é que aqui nos aumentos, nós vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto do aumento, e quando chegar no ponto alto aqui, que fica na correntinha da base de baixo, nós vamos pular ele, não vamos fazer ponto alto nele, tá bom? Então, é assim, a sequência. Uma correntinha, pula um ponto de base, e no aumento, cada um, vamos fazer um ponto alto separado por uma correntinha. Continuando, vou fazer essa curva inteira aqui com vocês. Depois da correntinha laçada na agulha, pulo o ponto de base, chego aqui no aumento, faço um ponto alto, depois uma correntinha, no ponto seguinte do aumento de base aqui, um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse ponto de base, no ponto do aumento, um ponto alto. Uma correntinha, no ponto alto do aumento, um ponto alto. Uma correntinha, pulo o ponto de base seguinte e chego no aumento e faço um ponto alto.
uma correntinha, no ponto alto do aumento de base aqui, um ponto alto, uma correntinha, vou pular o ponto de base que está aqui na correntinha, né? Chego no aumento e faço, opa, laçada na agulha, e faço o ponto alto. Conforme você vai fazendo, você vai virando o seu trabalho, tá? Para que ele fique proporcional e fique bem retinho. Agora, uma correntinha, no ponto alto do aumento aqui de base, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto seguinte, pulo e chego aqui no aumento. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, no ponto seguinte do aumento. Uma correntinha, cheguei aqui nesse ponto alto que tá na correntinha, e aqui é o ponto da lateral, então, nele eu vou fazer um ponto alto. Pronto, desenrolar mais fios aqui. Então, assim, cheguei nesse ponto, agora eu vou tirar o marcador, ó, que é o ponto que indica a lateral, o início da lateral aqui desse lado. E vou tirar aqui e vou colocar nesse ponto que eu acabei de fazer. Aqui assim, ó. Prontinho. Agora, vamos repetir essa lateral aqui, igual fizemos desse lado, tá? Uma correntinha, pula um ponto de base e no próximo faz um ponto alto. Assim, vamos fazer até o final com essa repetição, essa lateral todinha. Vamos ficar com a mesma quantidade de espacinhos desse lado. Chegando aqui, você faz a mesma repetição que fizemos desse lado aqui, tá? Nessa curva. E aí, quando chegar aqui nesse ponto, você tira o marcador e marca aqui no primeiro ponto, no último, na verdade, no último ponto de base da lateral. E repete aqui a curva. Quando chegar aqui no último ponto, eu volto com vocês para darmos continuidade. Nessa curva aqui, nós ficamos com... vou contar aqui junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 pontos altos. Esses aqui que estão com os marcadores são os pontos das laterais, tá? Então, aqui nessa curva, ficamos com 12 pontos altos, separados por uma correntinha. Desse lado aqui também, vamos ficar com 12 pontos altos, separados por uma correntinha. Lembrando que você vai fazer ponto alto em cima de cada ponto alto que tem aqui o aumento, tá? Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Terminei a quarta volta, olha só. Fiquei aqui com 12 pontos altos também separados por uma correntinha. Agora, vou fazer uma correntinha e prender aqui, fechar essa carreira na segunda correntinha, que é o ponto baixo, que é a primeira, que é a segunda, com um ponto baixíssimo. A quinta volta que vamos fazer agora será uma carreira de repetição. Será toda de pontos altos. Porém, vocês vão fazer aqui, ó. Vou iniciar junto com vocês. No mesmo ponto, faço um ponto baixo e vou subir apenas um ponto alto para dar a altura do meu primeiro ponto alto de base. E aí, na correntinha aqui, no espacinho de correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E em cada ponto alto aqui, um ponto alto. Vou seguir essa lateral assim, fazendo um ponto alto na correntinha, no espacinho de correntinha, e um ponto alto no ponto alto de base. O marcador aqui, ó, eu não tirei, eu esqueci de tirar, mas eu vou tirar aqui junto com vocês, ó. É nesse primeiro pontinho aqui que indica a lateral dessa parte aqui, tá? Então, vou tirar ele e vou marcar aqui na correntinha, que é o primeiro ponto alto. Vou fazer assim essa lateral de pontos altos. Quando chegar aqui
na curva, eu volto com vocês para mostrar como que vamos fazer aqui na curva, tá? Terminei essa lateral aqui, gente, olha só. Essa lateral aqui, ela fica com 115 pontos, a mesma quantidade daqui, né, dessa outra carreira, e daqui do início. Então, aqui é o último ponto onde tá o marcador da lateral. Vou fazer ele aqui com vocês e vou mostrar como vamos fazer aqui essa curva aqui. Então, nós vamos fazer a sequência de aumentos. Primeiro, nós vamos fazer um ponto alto sozinho, depois um aumento, um ponto alto sozinho e um aumento. Vamos lá. Aqui nesse espaço, vamos de correntinhas, né? Vamos fazer um ponto alto sozinho. Aqui no ponto alto de base, vamos fazer um ponto alto. No próximo espaço, nós vamos fazer o aumento, que são 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Opa, deslizou, deixa eu refazer aqui. E aqui no ponto alto de base, um ponto alto sozinho. E vamos seguindo assim, a partir daqui do ponto alto da lateral, né, onde tá o marcador. Então, aqui, ó, nesse espaço, colocamos o aumento, que são 2 pontos altos juntos. Então, nesse próximo espaço, será um ponto alto sozinho. Agora, um ponto alto em cima desse ponto alto de base. E no próximo, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, que é o aumento. 1 e 2. Notem que o aumento, ele é nesse espaço, onde também se direciona o aumento da volta que é de pontos altos completos. E aqui é tipo um Vzinho, olha só. Nesses Vzinhos aqui, que fica um ponto sem pular um ponto de base, que faremos o aumento. Então, fica fácil pra gente se basear, né? Então, vamos lá. Aqui, um ponto alto no ponto de base. Aqui, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos, que é o aumento. E seguir assim até aqui. Vamos lá, vou fazer aqui. Então, terminei aqui, olha só como que ficou. Nessa curva aqui, dessa volta, ficamos com 31 pontos altos. Notem que os aumentos são aqui nesses espacinhos de Vzinho que não tem nenhum ponto de separação, tá? Então, aqui, 31 pontos altos. Agora, a partir daqui, eu já fiz aqui o ponto alto de base dessa lateral. Vamos seguir repetindo ponto alto em cima de ponto alto e ponto alto dentro do espacinho de uma correntinha. Ficaremos com 115 pontos altos. Quando chegar aqui desse lado, você vai repetir o mesmo padrão do outro lado, tá? Aqui é um ponto alto e aqui é um ponto alto sozinho. Ponto alto em cima de cada ponto alto de base, e aqui nesse Vzinho, 2 pontos altos juntos, que é o aumento, seguindo assim até aqui. E eu volto com vocês quando fizer essa curvinha aqui também. Qualquer dúvida, volta aqui no vídeo para ver como eu fiz aqui essa parte, para você completar a sua carreira, tá? Finalizando aqui a curva desse lado.
totalizando também 31 pontos altos. Cheguei aqui no ponto da lateral onde tá o marcador, onde tá essa correntinha, né? Eu venho e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, assim, olha só. Agora, vamos fazer a sexta volta, que será uma carreira de repetição, a última carreira de repetição, na verdade, de espacinhos aqui, tá? Nessa lateral, nas duas, você vai repetir igual fizemos aqui nessa carreira de espacinhos, que é um ponto alto, aqui no primeiro ponto eu faço um ponto baixo, subo uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto alto. Faço uma correntinha de separação, laçada na agulha, pulo um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. E vou seguir assim até chegar lá na curva, que vai ter uma diferença. Também será de espacinhos, mas vai ter uma leve diferença. Terminei essa lateral aqui de espacinhos, agora chegando aqui na curva, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um espacinho pulando um ponto de base, depois mais um espacinho pulando outro ponto de base, e no próximo espacinho, no terceiro espacinho, a gente não vai pular nenhum ponto de base. Vai ser 2 pontos pulando um ponto de base e um não pulando o ponto de base. Serão alternados. Vamos fazer juntos. Cheguei aqui, faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no seguinte faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no seguinte faço um ponto alto. Agora, no próximo ponto, em vez de pular, eu vou fazer um ponto alto em cima dele. Não pularei ele, né? Olha só, ficou um Vzinho. Agora, por 2 vezes seguidas, nós vamos pular novamente um pontinho de base e fazer os espacinhos. Uma correntinha, pulo o ponto de base e faço um ponto alto. Fica um quadradinho. Então, no próximo, também será pulando um ponto de base e no seguinte, fazendo um ponto alto, e assim será. 2 quadradinhos iniciais, porque pula um ponto de base e dá um aspecto de quadradinho. Aí, no próximo, vai ficar assim esse Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha, e no seguinte, faz um ponto alto sem pular nenhum. Fiz os 2 aqui, vou fazer uma correntinha e vou fazer o ponto alto de base seguinte, sem pular nenhum, que é o Vzinho. Então, vai ser assim a sequência. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Formou um quadradinho. Uma correntinha, dou a laçada na agulha, pulo um ponto de base, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto e formou mais um quadradinho. Só um instante para desenrolar aqui um pouco do fio, olha só. Agora, vamos fazer o Vzinho aqui, que é uma correntinha, e no ponto seguinte, em vez de pular ele, eu faço o ponto alto. E vou seguir assim até o final. Agora, pulo um e faço ponto alto, quadradinho. Correntinha, pulo um, faço ponto alto. Fiz um quadradinho. Agora, vamos fazer o Vzinho. Faço uma correntinha. Em vez de pular o ponto, eu faço ponto alto no ponto de base. Correntinha, e agora eu vou pular um ponto. E faço ponto alto, uma correntinha, e vou fazer, pulando um ponto de base, fazer o ponto alto no seguinte. Que foi aqui 2 quadradinhos, aqui é o Vzinho. Uma correntinha, e aqui nesse eu não vou pular, vou fazer o ponto de base e fazer o ponto alto, formando o Vzinho. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo um ponto alto. Uma correntinha, e agora aqui nesse próximo, sem pular ele, vou fazer o ponto alto para formar o Vzinho. Uma correntinha, vou pular esse ponto, cheguei aqui no primeiro ponto da lateral e vou fazer aqui
o ponto alto e vamos ficar assim. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem. Olha só como que ficou. Assim, os espacinhos. Ó. E nós ficamos aqui nessa lateral aqui, nessa curvinha, na verdade, desculpa. Nessa curva, ficamos com 18 pontos altos. Agora, nós vamos repetir essa lateral aqui, igual a este lado que fizemos. Que será uma correntinha e um ponto alto, pulando um ponto de base. Aqui, ó. Pulo este e venho aqui nesse aqui, fazendo um ponto alto. Vou seguir assim até chegar lá do outro lado. E repetir os 18 pontos altos igual a esta carreira aqui, tá? Se você tiver dúvidas, quando chega lá, volta nessa parte aqui e você faz igualzinho, que vai dar certinho. Vou fazer aqui as minhas. Quando chega lá, eu volto só pra iniciar com vocês, pra vocês não se perderem, tá? Terminei o último ponto aqui da lateral, olha só. Agora, vamos repetir o que fizemos aqui nessa curva. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no seguinte, faço um ponto alto. Que serão 2 quadradinhos pulando um ponto de base, né? Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Assim, fizemos 2 quadradinhos. Agora, uma correntinha e vou fazer o Vzinho. Em vez de pular, eu faço o ponto alto nesse ponto alto de base seguinte e formo um Vzinho assim. E agora, vamos dar sequência. Fazendo 2 quadradinhos, que é uma correntinha, pula um ponto de base, faz um ponto alto no ponto seguinte. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faz um ponto alto no ponto seguinte. Uma correntinha, e aí, em vez de pular, eu faço o ponto alto no ponto seguinte e vou continuando fazendo os quadradinhos até chegar aqui nessa parte do fechamento dessa curva, tá? Terminei aqui essa curva. Aqui, ficamos com 18 pontos altos nessa curva e os espacinhos são 19 espaços. Agora, essa volta será a 7ª volta, vamos conferir. Essa aqui é uma volta, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos fazer agora a 7ª volta. A 7ª volta será apenas de pontos altos fechados aqui na carreira toda e na curva também, porém, na curva teremos aumento. Então, vamos apenas fazer aqui o início dessa lateral, ó, um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto alto. E vamos seguir repetindo esse mesmo motivo aqui, né, de pontos altos, um ponto alto no espacinho de uma correntinha e um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Quando terminar essa lateral, eu volto com vocês para mostrar como vamos fazer a curva. Então, teremos aumentos na curva dessa carreira, e aí eu volto com vocês para mostrar onde faremos os aumentos, tá? Terminei aqui essa lateral, vou tirar aqui, ó, o ponto. O ponto não, minha gente, não tem como tirar esse ponto daqui. Vou tirar o marcador do ponto e colocar aqui nesse, tá? Pra indicar que esse aqui é a pontinha da lateral, a finalização da lateral, tá? Agora, vamos fazer a curva, olha só. Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Olha só, na curva, temos aqui os Vzinhos, certo? Que é um ponto do lado do outro, separado por uma correntinha, sem pular nenhum de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 Vzinhos. Eu espero que vocês tenham visto direitinho aí na câmera, tá? Então, os aumentos serão nesses Vzinhos. Por isso que fizemos ele assim, para facilitar na hora de não nos perdermos aqui na curvinha, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui, para fazer junto com vocês essa curva.
Aqui, laçada na agulha, nesse espacinho de correntinha, vamos fazer um ponto alto. Em cima de cada ponto alto de base, vamos fazer um ponto alto também. Aqui no espacinho, ó, onde tem um espaço aqui também entre um ponto alto e outro, que a gente pulou um ponto alto de base, vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto em cima do ponto alto de base, e chegamos aqui no Vzinho. Então, nessa correntinha, nesse espacinho de uma correntinha, vamos colocar 2 pontos altos, que são os aumentos, tá? Os aumentos serão sempre nesses Vzinhos. Então, na hora de você fazer, você presta atenção quando chegar no Vzinho, para não pular eles e fazer apenas um ponto alto, tá? Um ponto alto, terão nos Vzinhos que ser 2 pontos altos. Agora, aqui, nesse ponto alto, um ponto alto. No espacinho aqui de quadradinho, um ponto alto. No ponto alto de base também, um ponto alto. E aqui, um ponto alto. No próximo ponto, que é perto do Vzinho já, né? Que já é o Vzinho, na verdade. Desenrolar aqui um pouco o fio. A gente faz um ponto alto em cima do ponto alto de base. E no Vzinho, 2 pontos altos. 1 e 2. Então, é isso. Vamos seguindo assim até o final da curva. Lembrando de fazer 2 pontos altos no Vzinho. Olha só, cheguei no outro Vzinho aqui, ó. Onde tem 2 pontos, um do lado do outro, sem nenhum ponto pulado aqui na base de referência, né? Então, aqui, vamos fazer 2 pontos altos. Vou fazer aqui os meus até aqui, olha só, até aqui assim. E essa lateral aqui, um ponto alto em cada ponto de base e um ponto alto aqui no espacinho de uma correntinha. Acredito que deu para entender direitinho, né, como é o aumento aqui nessa carreira. E aí, eu vou fazer aqui desse lado. Quando eu terminar, eu volto com vocês para mostrar como que ficou. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Eita, ia derrubando o novelo. Aqui é um Vzinho, ó. No Vzinho, 2 pontos altos. E aí, eu volto com vocês para mostrar como que ficou aqui a minha curva do trilho de mesa. Então, vou tirar aqui o marcador, fiz aqui esse ponto aqui, que é o da lateral. Vou tirar o marcador daqui, ó. Aí, foi aqui que eu tirei, ó. Esse aqui é o ponto da lateral, tá? Daqui pra cá é a lateral, e desse lado aqui, onde tá o marcador, é a lateral do nosso trilho de mesa. Agora, aqui na curva, olha só como que ficou. Então, a partir daqui, ó, esse aqui é o marcador da lateral, ponto, né? E a partir desse ponto aqui, aqui tudo, até esse outro aqui, são os pontos da curva. Então, aqui nessa curva, ficamos com 43 pontos altos. Os aumentos foram feitos todos nos Vzinhos, aqui, ó, nesses Vzinhos. Então, os Vzinhos, temos a quantidade de 6 Vzinhos, tá? Olha só. 1 Vzinho, 2 Vzinho, 3 Vzinho, 4 Vzinho, 5 Vzinho e 6 Vzinhos. Então, os aumentos foram neles. Então, vamos dar continuidade, fazer essa lateral aqui toda de pontos altos. Chegando aqui, você repete nessa curva os aumentos nos Vzinhos e um ponto alto no espacinho e um ponto alto em cima do ponto de base, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para a próxima carreira. Terminei a 7ª volta, olha só. Em cada Vzinho aqui, fiz o aumento e nessa curva também ficamos com 43 pontos altos.
A próxima carreira será uma carreira de repetição de pontos altos. Porém, aqui na curva também faremos aumento, tá? Vamos começar aqui, fazendo essa lateral igual a esta daqui, apenas pontos altos em cima de cada ponto alto de base. O total, a quantidade dos pontos na lateral é a mesma quantidade da anterior, 115 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus pontos dessa lateral aqui. E quando chegar lá na curva, desse lado aqui, eu volto com vocês para mostrar onde que vamos fazer os aumentos. Feito aqui essa lateral, agora vamos para a curva. Como que será os aumentos? Deixa eu explicar aqui para vocês. Em cada vezinho, nós fizemos um aumento, certo? Então, vamos fazer aumento também próximo aos pontos que tem aumento aqui dos vezinhos, olha só. Venho aqui, faço um ponto alto no próximo ponto alto de base, que esse aqui é o primeiro ponto alto da curva. E vamos seguir assim, fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Quando chegar lá nos pontos que estão juntos aqui no vezinho, que faremos o aumento, olha só. Cheguei aqui no primeiro ponto que está junto com o outro aqui no aumento. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer o aumento. 1 e 2. No próximo ponto, eu faço um ponto sozinho e vou seguindo assim, fazendo um ponto alto em cada ponto de base, até chegar no próximo vezinho, que é o aumento desta volta anterior, né? Então, vamos lá, fazendo um ponto alto em cada ponto de base, para chegar aqui, ó, no aumento. No primeiro ponto do aumento, que eu vou fazer o aumento também. E vamos seguindo assim até o final. Sempre no primeiro ponto, tá, gente? Na carreira anterior, nós tivemos 6 aumentos, que foram aqui nos vezinhos, ó. Eu já contei com vocês antes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nessa carreira aqui também, nós vamos fazer 6 aumentos. Os aumentos nessa volta serão no primeiro ponto aqui do vezinho, que é o aumento, tá? Então, vamos fazendo assim até o final. E quando chegarmos aqui, nesta volta, nós vamos ter 49 pontos altos. E depois, vamos seguir nessa lateral, fazendo ponto alto em cada ponto alto de base. E fazer aqui também, nessa curva, os aumentos no primeiro ponto de cada vezinho aqui, tá? Vamos ficar também com 49 pontos altos nessa curva. Quando chegar aqui, para fazer o fechamento dessa volta, eu volto com vocês. Qualquer dúvida, volta aí um pouquinho nessa explicação aqui do início, tá? E continue. Sempre lembrando, só mais uma vez para fixar, os aumentos serão aqui no primeiro ponto de cada aumento da carreira anterior, onde tem aqui os vezinhos. Terminamos a nossa 8ª carreira. Olha só como que ficou. Fiz os aumentos e nessa curva aqui, fiquei com 49 pontos altos, com os aumentos, certo? Agora, a próxima volta, a 9ª carreira, será de repetição, igual a essa aqui também, de pontos altos, tá? Vamos fazer aqui essa lateral todinha, igual a essa, ponto em cima de cada ponto de base. E quando chegar na curva, vamos fazer o aumento, tá? Os aumentos serão o seguinte: você vem aqui no primeiro ponto da curva e faz ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar aqui nos 2 pontinhos juntos, que é o aumento, você vai fazer 2 pontos altos no ponto que antecede aqui os 2 pontos que estão juntos, tá? Para que o aumento da carreira que nós vamos fazer agora não caia em cima do aumento e fique com marcações.
Se você não tem problema com marcações de peça, então você pode fazer os aumentos em cima do primeiro ponto ou do segundo. Eu prefiro no primeiro, tá? E aí, eu vou fazer aqui essa lateral todinha de ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui na curva, eu volto com vocês para mostrar como é que eu vou fazer, tá? Terminei aqui essa lateral, vou tirar aqui o marcador, vou colocar nessa carreira de cima, para ficar melhor aqui nesse ponto, que indica o último ponto dessa lateral aqui desse lado. Ficamos com a mesma quantidade da anterior, viu? 115 pontos altos. Agora, nessa curva, vamos fazer os aumentos que eu falei para vocês. Em cada ponto alto de base, no início, um ponto alto. Os aumentos serão feitos apenas próximo o aumento da carreira de base. Aqui, ó. Nesse aqui, esses dois que é o aumento, um ponto antes eu faço o aumento, que é esse aqui. 1 e 2. Aumento são 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora, aqui onde tem esses aumentos, nós vamos fazer apenas um ponto alto em cada um, ó. Fiz um, agora mais um. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto de base, até chegar lá no próximo aumento, um ponto antes do aumento da carreira de base, e fazer o aumento também. Tô chegando aqui, perto do aumento, ó. Agora, nesse ponto, eu vou fazer os 2 pontos altos juntos, que é o aumento. Opa, vai fazer esse ponto. E aqui no aumento, um ponto alto em cada ponto de base. Vou seguindo assim, por toda a curva. Antes do aumento, dos 2 pontos altos aqui, que é o aumento, que eu vou fazer o meu aumento também, tá? Nessa carreira. Então, eu vou fazer aqui os meus. Nessa curva, nós vamos ficar com 55 pontos altos, tá? E aí, quando você chegar na lateral aqui, você, assim, ó, vem aqui preenchendo a curva, fazendo os aumentos antes do ponto de aumento aqui de base, nesse ponto aqui, né? Quando chegar aqui, você vai repetir essa carreira, essa lateral aqui, de ponto alto sobre ponto alto. E aí, vamos vir aqui, repetir aqui nessa curva também os aumentos e fechar esta 9ª carreira. Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês para darmos continuidade. Terminada essa 9ª carreira, olha só como que ficou sem marcações aqui nos aumentos, porque fizemos um aumento nessa carreira antes do aumento da carreira anterior, como vocês podem ver aqui. Aqui é um aumento e fizemos o aumento um ponto antes dele aqui nessa volta. Agora, a 10ª carreira será o seguinte, será outra volta de repetição, tá? De pontos altos em cima de cada ponto alto de base, porque depois dela nós já vamos fazer as voltas para fazer o bico do nosso trilho de mesa, tá bom? Então, aqui a lateral, ponto alto em cima de cada ponto alto de base, vamos ficar também com 115 pontos. Quando chegar lá na curva, nesse lado aqui, né, que a gente vai fazer assim, quando chegar aqui nessa curva, ele já tá tão grande, eu volto com vocês para dizer como que vamos fazer na curva, tá? Terminei a lateral aqui, gente, e já comecei a curva. Tava testando para ver como que ia ficar, se dava certo. Então, a curva também, a partir daqui, ó, o marcador é o último ponto da lateral. E a curva, a partir daqui, eu fiz um ponto alto em cada ponto alto de base, sem aumentos, tá? Então, essa volta inteira será de pontos altos, sem nenhum aumento, apenas fazendo aqui no ponto alto de base. Essa lateral aqui agora, ó, eu irei fazer um ponto alto também em cada ponto alto de base
E quando chegarmos aqui nesta curva, faremos também um ponto alto em cada ponto alto de base, tá? Terminada essa carreira todinha em pontos altos, em cima de cada ponto de base, agora vamos começar o acabamento para fazer o bico. Essa volta agora, que é a 11ª carreira, né? Vamos conferir, ó. Aqui uma volta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a 11ª carreira será de pontos baixos em cada ponto de base, ó. Aqui no primeiro, fiz um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. E assim, vamos fazer a volta completa apenas de pontos baixos em cada ponto de base, inclusive na curva, tá? A volta todinha. Para que possamos fazer as argolinhas. Vou fazer aqui essa volta. Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês, tá? Nesse ponto baixo aqui que fizemos. Na curva também faremos pontos baixos, tá bom? Terminei a volta de pontos baixos, olha só como que tá ficando. Se possível, quando vocês estiverem fazendo, sempre coloque numa base pra ver se tá ficando retinho, tá? Olha só. Porque a ideia dele não é embabadar e nem emborcar, tá? A tensão de pontos de vocês, do início ao final, tem que ser igual. Não apertem demais e também nem folguem muito, tá bom? Então, vamos lá. Depois de ter feito toda a volta em pontos baixos, nós vamos começar a... Eu fechei aqui, tá? Um ponto baixíssimo. Aí, nós vamos começar com as argolas.